Paz, amados, eu quero te fazer um convite, querido, de abrir a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 15 ao 25, ok? Eu vou dar um tempinho para você que está aqui conosco e para você que está em casa, para acharem um texto bíblico. No segundo livro dos Reis, no capítulo 3, versículos 15 a 25. Eu quero pedir a você que achou, por favor, fique de pé. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, você localizou o texto bíblico, fique de pé, por favor, para lermos a palavra do Senhor com toda a reverência. Amém? Diz assim a palavra de Deus. No segundo livro dos Reis, no capítulo 3, os versículos 15 a 25. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis as cidades fortes, todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os campos, ou os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, os moabitas, que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas, defronte deles, as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, apresa, moabitas. Então, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Aresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e as feriram. Eu quero te convidar agora, querido, a fechar os seus olhos, deixar o seu coração escancarado. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que tu fales conosco, como tu tens falado, Senhor. Todas as vezes que nós estamos reunidos, Senhor, a tua presença é manifesta em nosso meio. E tu tens trazido, Senhor, a tua palavra como boa semente, Senhor, lançada em boa terra, a terra dos nossos corações. Que venha hoje novamente, Senhor, esta semente para frutificar, Senhor. Oh Deus. E que esses frutos, Senhor, oh Deus, eles venham, Pai querido, alegrar o teu coração. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus, e que todo espírito contrário aos teus propósitos, Senhor, nas nossas vidas, seja manietado, os seus intentos neutralizados em nome de Jesus, para que haja um livre acesso da tua palavra, do mover do Espírito Santo, as partes mais íntimas,
mais profundas do nosso ser, das nossas almas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, querido, você que está aqui, você que está em casa. Amados, esse texto que nós lemos, ele nos apresenta estratégias assim tremendas de batalha, você percebeu isso? De guerra, e que nós podemos empregar nas nossas lutas, nas nossas batalhas espirituais. E o que o texto descreve, tem origem, começa quando Jorão, filho de Acabe, o rei mais idólatra que Israel já teve, ele decidiu fazer guerra contra os moabitas, porque os moabitas, eles pagavam impostos pesados a Israel, e eles decidiram, depois da morte de Acabe, depois da ascensão de Jorão ao trono de Israel, se rebelar e não pagar mais esses tributos. E aí, Jorão buscou aliança com Josafá, rei de Judá, e com os reis, com o rei de Edom, o rei dos Edomitas, para juntos fazerem guerra contra os moabitas. E aconteceu que, marchando eles 7 dias, em direção à terra dos moabitas, eles não encontraram água para beber. E aí, quando Jorão olha aquela situação, que o gado que eles levaram consigo para ser alimento durante essa jornada, estava perecendo porque não havia água, não havia provisão de água, os cavalos, a montaria de batalha, de guerra também, os homens estavam também enfraquecendo, porque não bebiam água. Há 7 dias eles não encontravam qualquer fonte de água. Esse Jorão, ele começa a culpar ao Senhor. E esse menino, apesar de ter abandonado algumas práticas idólatras do seu pai, Acabe, ele continuou sendo um rei idólatra. Agora, interessante, né? Na hora de honrar, ele honra deuses estranhos. Mas na hora de culpar, ele culpa a Deus. Nós também fazemos isso muitas vezes, sabia? Encucamos com determinadas coisas, que nem às vezes um burro chucro, fazemos o que queremos e quando não dá certo, nós culpamos a Deus. E muitas vezes Deus está falando, não faz, não vai por esse caminho. Nós teimamos, fazemos o que queremos e depois culpamos ao Senhor. E quando Josafá vê a postura do rei Jorão, ele se levanta e pergunta, vem cá, não há um profeta aqui não, que nós possamos consultar? E aí um servo deles diz, olha, Eliseu, o profeta, ele está aqui pertinho, nós podemos ir lá com ele. E apesar de Eliseu resistir em falar com aqueles reis, por conta da presença de Jorão, rei de Israel, idólatra, ele consente em falar com eles em respeito a Josafá, rei de Judá, que era um homem temente a Deus. E aí Eliseu vem e dá a ele as estratégias de guerra que nós lemos nos versículos 15 a 25. A primeira estratégia, queridos, preste atenção. Se você trouxe material para anotar, papel e caneta, eu te espero, tá? A primeira estratégia de batalha apresentada pelo profeta está transcrita no versículo de número 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Amado, perceba uma coisa, Eliseu era um profeta, foi um dos maiores profetas de Israel,
Mas naquele momento, ele queria dar uma resposta aos reis que procuraram por ele, mas ele não as tinha, ele não tinha essas respostas. E Eliseu, como profeta, ele conhecia muito bem como funciona, ou como funcionava, e ainda funciona, o mundo espiritual. E aí o que ele faz? Ele pede um tangedor, um músico, para que, louvando a Deus, ele pudesse fluir no mundo espiritual. Sabe, queridos, existem momentos na vida de um cristão, de um crente, que ele necessita cantar, louvando verdadeiramente com a alma e com o espírito, para que ele se ligue no mundo espiritual. A adoração com música é um catalisador, amados, da ação espiritual na vida do ser humano. Muitas vezes nós passamos assim esse período do culto. Você viu o que aconteceu agora? Eu não sei se você se ligou aos céus, eu me liguei. Aí você diz, não, a gente tem que estar ligado sempre, apóstolo, é verdade, mas tem momentos que você parece que, né, flui mais. Adorar com música, amado, alegra a alma e renova o espírito. Nos impele à entrega de tudo o que nos está fazendo bem e tudo que nos está fazendo mal. Adoração com música são orações cantadas, queridos. Os salmos são isso. E é por isso que nós entendemos que Davi tinha essa capacidade de mover o mundo espiritual, quando ele pegava a sua harpinha e e cantava suas orações ao Senhor. A Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa e adorava a Deus com música, um espírito que atormentava a vida de Saul, que era rei de Israel naquela época, ele era contido. Existe um refrão que está assim na minha mente, sabe, querido, já faz muito tempo, desde que eu conheci esta música, ouvindo a Marina ministrar aqui na igreja. E quando eu estou assim, em batalha, em luta, porque as maiores lutas que nós temos, queridos, elas são travadas aqui dentro, ó. É na sua mente, é na sua alma, não é em torno de você, não. E aí quando eu tô em meio a essas lutas, aí eu lembro desse refrão. Eu construirei minha vida em ti, firme estarei para sempre. Eu colocarei minha fé em ti e não me abalarei. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aí canto uma vez, canto duas, canto três, canto quatro. E quando eu vejo, aquilo que está me afligindo foi embora. O que apertava o meu coração não aperta mais. Quando eu percebo, já cantei esse refrão umas 10 vezes, 20 vezes. E me sinto tão bem, tão leve, tão feliz. E isso quebra todos os bloqueios que o inimigo tenta erigir em torno da minha alma para fluir em Deus, sabe, amado? Eu creio que todas as pessoas que têm
conhecimento disso, lançam mão desse recurso, desse princípio de guerra, de batalha, o louvor. A oração cantada, a adoração cantada. Eu creio que foi algo assim, de forma muito intensa, que aconteceu com o profeta Eliseu, quando ele começou, a ouvir o tanger do instrumento lá do tangedor e a cantar, e aí começou a fluir o Espírito dentro dele. A segunda estratégia, versículo 16, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. 3 coisas me chamam a atenção nisso. O vale, ele estava seco, a terra seca. A primeira coisa que me chama a atenção nessa estratégia é que, amado, você já experimentou abrir um buraco numa terra dura, seca, onde a estiagem está presente há um tempão? Não, vamos mais fundo. Você já imaginou como é cavar um buraco no deserto? Você tira 3 pás de areia e volta tudo para dentro do buraco que você está tentando. Você já viu aquele ditado que diz: enxugar gelo? Fazer isso é enxugar gelo. Abrir buraco numa terra seca é quase a mesma coisa. Não é fácil, querido, num período assim de carência de água, você sonhar em guardar água, abrindo cova num solo seco. Mas foi essa a proposta de Eliseu, de eles abrirem covas para armazenar água. A segunda coisa, os soldados, eles estavam sedentos, eles estavam cansados, fragilizados, porque estavam com muita sede. E eles ainda seriam submetidos àquele trabalho desgastante, de abrir covas, naquele solo duro. Essa é a segunda coisa que me chama a atenção. Eles estavam fragilizados. Eles tinham que superar aquela fraqueza que estavam sentindo, porque não tinham acesso à água, para ainda fazer covas no solo. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra o que Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 a 10. Ele diz assim, olha, 9 e 10, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ele fecha dizendo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Eles estavam fracos e deveriam buscar em algum lugar ou forças para cavar aquelas covas. E amado, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos em luta, em batalha, num desgaste emocional muito grande. Às vezes até a fé parece que nos falta. Mas muitas vezes é nesses momentos que a prova maior de fé é você se submeter a um esforço maior do que antes da luta. A terceira coisa que eu observo nessa estratégia é que fazer covas no lugar onde não havia o menor sinal de chuva parecia uma coisa sem propósitos, querido? Mas andar por fé é isso. Andar por fé é você, tipo Elias, olhar para uma nuvem do tamanho da mão de um homem e dizer, olha, vai cair uma tempestade. É você acreditar no que
é humanamente impossível acontecer. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele define fé assim lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é você acreditar que vai acontecer algo que não há qualquer indício, sabe? Humanamente falando, para que aquilo aconteça. E fé é coisa de doido, amor, querido, só tem fé quem é louco. Só vive e age por fé quem é louco. E olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, queridos, no capítulo 1, se não me engano, versículo 27, primeira parte, ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu pessoas capazes de ver o que ninguém pode ver, ouvir o que ninguém pode ouvir, sentir o que ninguém pode sentir, movidos por fé. Deus escolheu você. Voltando para o texto. Existem então áreas das nossas vidas que elas estão assim como aquele vale, queridos. Áreas que são como terras secas, improdutivas. Terras enfermas. Terra que provoca sede de realizações, sede de sonhos, sede de alegria. E aí vem uma palavra rema sobre as nossas vidas esta noite, uma palavra profética dizendo para nós cutucarmos essa área, para nós começarmos a cutucar essa terra, abrir buracos nela, querido. Abrirmos covas, porque essas áreas vão se encher de águas vivas, elas sairão da condição de terra seca para verdadeiros mananciais de vida. E essas áreas aí que já foram responsáveis por tantas dores, tantos sofrimentos, vão ser fonte de alegria para tu e para a minha vida. Um processo bem parecido com, sabe, o de curar ferida. Para você curar um ferimento, muitas vezes você tem que, sabe, tirar a casquinha, mexer lá dentro, tirar a parte que está inflamada, colocar o remedinho. Dói, amado, mas cura. E aí lá no versículo 17, olha o que Deus está dizendo, se não é exatamente aquilo que nós estamos compartilhando agora. Versículo 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento. Capítulo 3, versículo 17, segundo livro dos Reis, tá bom? O texto que nós lemos. Assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. Olha para mim que eu quero dizer uma coisa para você que está aqui comigo hoje. E você que está nos assistindo em casa. Às vezes, nós associamos o milagre de Deus a muito barulho, né? Você está falando de chuva, a gente tem que ver relâmpago, tem que ouvir trovões, tem que ouvir barulho de muito vento. E Deus está dizendo, olha, vocês não vão ver nada disso, vocês não vão ouvir nada disso, mas eu vou gerar um oceano para encher essa terra seca aí de água. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, você pode não estar ouvindo, mas um mar prometido por Deus está sendo gerado no mundo espiritual para encher a tua vida, encher a tua alma. Estudiosos, né, amados, afirmam que Deus derramou lá na região das montanhas chuva, que descendo das montanhas, encharcou aquele vale seco.
E, sinceramente, eu não estou preocupado em como Deus fez. Eu me alegro porque Deus fez. O importante é que a palavra profética, vinda da parte de Deus, do coração de Deus, se cumpriu. Está se cumprindo na tua vida e na minha. Deus está mandando um oceano para operar milagres aí na tua alma e na minha, querido. Agora não basta, viu, amado? Sarar a terra. Não basta sarar a terra seca das nossas vidas. A terra que está desprovida de alegria, de realizações, de celebrações, que está seca, morrendo. É necessário vencer o inimigo que traz o dano à terra, que faz da terra uma terra seca. Uma terra desprovida de vida, essa área da vida da gente que está desprovida de vida. E aí no versículos 18 a 19, Deus fala através da vida de Eliseu, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a eles moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E aí, amado, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes nós fortalecemos o inimigo para agir contra nós, sabia? Quando nós deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito, e fazemos algo que não deveríamos fazer. Por exemplo, quando nós passamos horas assistindo na televisão um monte de lixo aí que as emissoras nos oferecem, quando deveríamos estar meditando na palavra de Deus, quando deveríamos estar orando. Amém? Uma vez, amados, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, quando eu assistia a novela, eu lembro do meu pecado, estou confessando agora. Aí tinha um personagem na TV, na novela, que ele tinha esposa, e o autor da novela colocou a esposa como um dragão, era assim, uma mulher malvada, era uma mulher terrível, e a amante dele era um anjo. E eu, como crente, me vi torcendo para ele dar um chute na mulher para ficar com a amante. Falei, meu Deus, eu estou desviado. Está tudo errado, cara. Sabe, quando a gente começa a dar espaço para essas coisas, nós começamos a deixar de lado os preceitos de Deus. Você está entendendo, amado? Amado, olha, eu não tenho nada contra quem assiste, não. Mas, rapaz, um dia eu estava assistindo o jornal e passou assim uns flashes daquele tal de BBB. Amado, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Aquilo ali não é um reality show da terra, é um reality show do inferno. Aquela tal de fazenda, misericórdia. Não sei o que é pior. E está assim de crente assistindo. E os crentes até telefonam para votar, e eu fiquei sabendo, amado. Tem gente se ligando com esse lixo, mas não se conecta com o céu, querido. Aí a gente vai enfraquecendo, sabe, querido? Aí quando nos vemos, cara, quem falava em línguas não fala mais, sabe, quem tinha prazer em orar, passava 24 horas do seu dia orando, já não ora mais, quem tinha prazer em estar na casa de Deus, já não tem mais. Um dia a gente estava falando num culto aqui, em plena pandemia, sabe, queridos? E nós estávamos aqui só o pessoal do louvor, porque não podia abrir a igreja. Só o pessoal do louvor, e a apóstola Márcia, e eu, e o pastor Daniel.
e nós estávamos aqui e dizendo para a igreja, olha, eu sei que nós não podemos estar juntos agora, mas isso não pode nos trazer aquele posicionamento de comodismo. Não, tá bom, tá assim, tá legal, eu estou aqui no ar-condicionado de casa, deitado na cama, assistindo o culto. Não, amado, não é isso, pelo amor de Deus, a gente tem que orar para acabar tudo isso, para que nós possamos estar juntos, ei, amados, adorando a Deus. Você está entendendo? Queridos, Davi diz que ele amava estar na casa do Senhor. O salmista diz, olha, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas, amados, muita gente tem perdido esse prazer, muita gente não sofre mais com isso, porque começou a munir o inimigo, sabe, de coisas para desgastar isso. Está desgastando, não, agora eu não sinto mais essa vontade, eu posso adorar de casa. Tem gente que levanta essa bandeira, ei, não precisa mais de igreja não, misericórdia. Isso foi uma ideia nascida no coração de Satanás, amado. E aí, o que Deus está dando de estratégia para aqueles 3 reis, é que eles acabem com tudo o que fortalece o inimigo, acaba com as cidades deles, acaba com o campo, acaba com as fontes de água, enfraquece. Amado, você tem que enfraquecer as investidas do inimigo dentro de você. Quanto mais você ora, quanto mais você medita na palavra de Deus, quanto mais você adora, mais espiritualmente você está fortalecido e carnalmente enfraquecido. A gente tem que começar a acabar com tudo, absolutamente tudo que pode fortalecer a ação do inimigo dentro de nós. Entenda isso, nós estamos em batalha espiritual. Eu estava vendo nossa live do plantio, ouvindo o Caleb falar, e o Caleb contar assim determinadas coisas, sabe, de como começou essa coisa dele estar louvando a Deus. Cara, me deu vontade de entrar no meu celular, para chegar lá onde ele estava, e dar um beijo no Caleb. Porque, amados, olha, hoje o que se vê é o seguinte, é que os jovens não estão mais preocupados com isso, sabe, querido, com uma vida de santidade. Eu escutei o Cote falando esses dias que santidade, ela não é o quanto você tem do Espírito Santo, sabia? Mas é o quanto o Espírito Santo tem de você. Qual é o espaço dentro de você que é dominado pelo Espírito Santo? E sem santidade, amados, olha, é impossível agradar a Deus. Vamos acabar com aquilo que fortalece a ação do inimigo em nós. Acabar com tudo isso. E vamos deixar ser gerado dentro de nós aquilo que fortalece Deus. Fortalece a ação do Espírito. Mas acredite, amado, olha, sempre haverá uma retaliação do inimigo. Lá no versículo 21 diz, ouvindo todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. Olha, entenda, você pode estar vencendo tudo, mas o diabo, ele apesar de ser derrotado, a Bíblia, ela nos assegura isso, né? Jesus já venceu. Não só venceu, expôs publicamente todo principado, toda a potestade. Ok? Ele é derrotado? É derrotado, mas ele não se dá por derrotado. Todas as vezes que você esboça, amado, perceba uma coisa. Espíritos se alimentam do que acontece na nossa alma.
Uma certa vez eu estava num culto no Rio de Janeiro, e uma irmã foi pregar na igreja onde nós congregávamos, uma pastora. E quando ela subiu no altar para pregar, ela já subiu chorando, chorando. E antes dela começar a pregar, ela orou quase que uns 20 minutos, repreendendo o desânimo na vida da igreja. E depois ela falou para o povo por que ela estava orando daquela forma. Ela disse que quando chegou na porta da igreja, ela olhou para o céu e Deus deu a ela uma visão. Era uma nuvem sobre a igreja. E Deus disse a ela, olha, é um espírito. E conforme os irmãos chegavam na igreja, essa nuvem crescia mais um pouco. E Deus falou para ela, cresce, porque está se alimentando. E se alimenta de quê, Deus? Do desânimo de cada membro da igreja. Todas as vezes que você esboça qualquer ação contra o inimigo, ele se levanta para retalhar. Se você permanecer, querido, a Bíblia diz que o diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que muito crente esquece disso, porque se levanta, amado, quantas vezes eu vejo isso no encontro, né? As pessoas vêm do encontro, aí querem dar um testemunho, dizem, não, agora eu sou de Jesus, eu não quero mais nada na minha vida, eu só quero Jesus, nunca mais eu vou fazer nada que entristeça Jesus, isso até o dia seguinte, a segunda-feira. Chega na segunda-feira, está na manguaça. O que aconteceu, irmãos? Se levantou para lutar, mas aí o inimigo veio e se levantou para contra-atacar, pronto. Aí se deu por derrotado. Ele sempre fará isso. Foi o que os moabitas fizeram, e diz aqui no versículo 21, eles sabiam que não poderiam vencer mesmo assim, eles saíram à peleja. E o inimigo sempre vai fazer isso, amados. Agora eu quero te dizer uma coisa, a questão é que existe uma marca nas nossas vidas, não somente, sabe, sobre cada um de nós, mas sobre cada área das nossas vidas, emocional, familiar, financeira, existe a marca de Cristo. Lá em Êxodo, no capítulo 12, versículos 22 a 23, o Senhor ordenou que os israelitas matassem um cordeiro e colocassem com o sangue do cordeiro uma marca nos umbrais das portas das suas casas, porque viria um anjo para matar os primogênitos, lembram disso? Mas vendo a marca na porta, ele passaria direto e não faria nada. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, 19, Paulo diz que nós somos casa, nós somos morada, nós somos templos do Espírito Santo, e nós precisamos, como casa, da marca do Cordeiro. Eu estou assim com um tempo um pouquinho avançado, mas amados, eu já estou terminando. Versículos 22, 23, por que eu estou dizendo tudo isso para você? Nos versículos 22 e 23 diz assim, e levantando-se de madrugada, quem? Os moabitas, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de frente dele as águas vermelhas como sangue, e disseram, isto é sangue, certamente que os reis se destruíram à espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas, olha só, eles olham e dizem, aquilo ali é sangue. Vamos atacar porque nós estamos vendo sangue. Eles se destruíram. Onde há a marca do sangue, o inimigo quer atacar. Porque sabe que é um domínio do Senhor. Todas as áreas da tua vida que tem essa marca. A minha família está legal. Tem a marca
do sangue de Cristo. Nós vivemos os princípios, né, do reino de Deus na nossa família. Ele vai atacar a família. A minha vida financeira tem essa marca. Eu vivo esses princípios, eu não engano ninguém, eu não defraudo ninguém, eu sou honesto com essas coisas, tem a marca de Cristo. Ele vai querer se levantar nessa área. E por aí vai. Aí versículos 24 e 25 dizem: porém chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda feriram todas as suas terras, ferindo também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas e cortaram todas as boas árvores, e taparam todas as boas fontes, até que só em Qui-Aresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Isso me faz lembrar de uma palavra profética, escrita por Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 31 a 39, nós não vamos ler, leia em casa, mas ele diz: que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vem falando de uma série de lutas. Aí depois, lá no final, ele diz uma coisa muito interessante, olha. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sabe por que não pode? Porque ele diz: porque sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores. O inimigo pode investir contra qualquer área das nossas vidas. Mas quando ele faz isso, o Senhor e o seu exército, eles lutam ao nosso lado. Eles lutam em nosso favor para nos dar vitória. Assim, toda a força do inimigo ela é destruída, querido. Tudo o que ele criou para fortalecê-lo dentro de nós, também será destruído. Assim como as fontes e campos moabitas foram destruídos, e eles foram enfraquecidos, assim tudo que há dentro de nós e que pode alimentar, fortalecer o inimigo, também será destruído. E assim seremos sempre mais que vencedores por aquele que nos amou. Você é vencedor. Você que é vencedor, pode dar aí um brado de vitória? Essas estratégias, elas nos foram dadas. Agora nós precisamos lançar mão delas e vencermos todas as batalhas que se apresentam diante de nós. E a pergunta é: o que você vai fazer agora? Que decisão que você vai tomar? Eu quero chamar o Ministério de Louvor, por favor. Aos que decidirem, queridos, lutar, eu convido vocês a ficarem de pé, por favor. Fiquem de pé. Fica de pé e enche assim um pulmão, ó. Porque nós vamos começar a cantar as nossas orações. Nós vamos começar a celebrar. Se você sentir vontade para isso, vamos começar a dançar. Porque é isso que fazem os vencedores, eles celebram, eles dançam, eles gritam, eles marcham. Amém? Os vencedores marcham. Os vencedores, eles não fogem da luta. Os vencedores, eles vão em direção à luta. Amém? Então eu quero que você faça uma coisa nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor, você que está em casa, nos assistindo, você que está aqui presente. Feche os seus olhos, comece a pensar naquelas áreas da sua vida que precisam
ser irrigadas pela água viva de Deus. Amém? Comece a pensar nisso. Essa área da minha vida não está legal, essa área da minha vida não está bem. Um dia já esteve, mas hoje não está mais. Pense nisso, pense nelas. Peça ao Espírito Santo que te traga tudo isso, a lembrança, a memória. Amém? Feche os seus olhos e comece agora a expor isso a Deus. Comece a expor isso a Deus. Comece a dizer: Deus, eu quero que essa terra seca da minha vida, ela se encha de água viva, ela se torne um manancial. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas não só isso, como nós lemos, nós precisamos vencer o inimigo que faz dessa terra uma terra infrutífera. E para isso nós temos que ir contra ele, nós temos que lutar contra ele. E como é que a gente vai à guerra, queridos? Marchando. Então comece a ensaiar aí no seu lugar uma marcha. Vamos lá, pisa com o pé esquerdo, vamos lá. Esquerda, direita. Marcha comigo, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda.